Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast começando aqui nos canais do grupo 45 Minutos para falar da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza recebeu o Flamengo no Castelão e ficou no empate em 0-0, nada de gols lá em Fortaleza. Vamos analisar esse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui com Iago Mendes e Thiago Minhoca, que estava lá no Castelão, né? Acompanhou de perto esse duelo. Vamos juntos aqui analisar este confronto, né, dos times que estão ali no top 5, né, do Campeonato Brasileiro. Galera que está chegando, já deixa aquele like, tá? Super importante aí, já vai deixando o like, compartilha nos grupos, avisa para a galera que a gente começou aqui e pode também deixar o seu comentário aqui no chat, né? Você que está vendo na versão gravada também pode deixar o seu comentário aí embaixo. Vamos lá, vamos já começar, né? Também agradecer a Alan Roberto, tá? Que está nos trabalhos técnicos, edição, produção aqui desta live. Bom, Thiago Minhoca, empate sem gols hoje lá no Castelão, né? Um jogo que era basicamente a cartada final para o Fortaleza ainda sonhar com título, né? Os 3 pontos em termos de título seria, né, imprescindível, né, o Fortaleza conseguir vencer. Conseguiu um empate, né, segurou o Flamengo, né, não foi ultrapassado, por exemplo, pelo Flamengo, então manteve ali a sua posição à frente do rubro-negro, manteve a sua invencibilidade jogando dentro de casa, né, dá para ver por esses lados positivos. Mas falando do jogo em si, dentro de campo, apesar de ter ficado com um jogador a mais, dá até para dizer que o Flamengo ficou até mais próximo, né, de sair com os 3 pontos do que o próprio Fortaleza, que hoje não esteve tão inspirado, Thiago Minhoca. Pois é, boa noite, Fábio, Iago, quem está acompanhando. Lucas Lima, por enquanto, aqui, né? Temos um fã hoje, Fábio. Geralmente tem um pessoal que é. Começou bem. Daqui a pouco pode aparecer os haters, mas eu quero começar falando, não entrando muito na partida ainda, falar mais do contexto desse sonho, né, que o torcedor do Fortaleza chegou a alimentar na Série A, até de maneira justa, né? O Fortaleza chegou com esse empate de hoje, Fábio, para ter uma noção. Eu até trouxe essa informação no nosso último raio-x, né? Iago não estava. Foi no raio-x, né? Foi naquela análise do empate contra o Fluminense. Fortaleza hoje com o empate, ele foi o primeiro clube fora desse G12, né? Dos 4 fortes de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, o primeiro a atingir uma pontuação de 65 pontos. Não é fácil fazer o que o Fortaleza está fazendo. Não é fácil. Então, embora haja uma frustração, haja umas pessoas irritadas, acho que um nível de cobrança de alguns torcedores, só para deixar claro, não estou dizendo que é toda a torcida, a ponto de dizer, esse time não vai conseguir um feito grande. Cara, a gente está falando, eu já frisei isso aqui outras vezes, né? É o campeonato mais difícil, né? Assim, o Fortaleza está no meio de um campeonato com Palmeiras, com Botafogo, com Flamengo, com Inter, com Atlético Mineiro, que não está fazendo um bom campeonato, e fora outros que ganham muito mais, né? Olha o que o Corinthians investiu aí nessa segunda janela, olha o que o São Paulo gasta por mês, olha o que o Cruzeiro investiu ali da primeira para a segunda janela, assim. É uma competição totalmente insana. Então, esse sonho que o torcedor chegou a ter, ele era palpável e tinha que sonhar, entendeu? Então, quando eu tinha feito aquele meu comentário
depois daqueles 3 jogos fora de casa, e aí que já fazendo um apontamento, né? A CBF não pode permitir algo desse tipo. Não pode fazer uma equipe, e nesse caso, por exemplo, o Flamengo, o Inter, sabe, o Palmeiras, iam ter marcado 3 jogos fora de casa se estivesse brigando para título, naquele contexto que o Fortaleza tinha, dificilmente. Hoje, por exemplo, no jogo de ida contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza reclamou muito, né, do VAR, no caso, que era o Caio Max, e a CBF permitiu. O Caio Max hoje está exatamente no VAR, né, de hoje. Por mais que ele tenha feito a correção devida, né, da penalidade que aconteceu, que o Daron acabou marcando, isso é péssimo, sabe assim? Por que só alguns clubes têm a prerrogativa de ter um benefício? E quando eu falo isso, eu até já citei aqui algumas vezes. Quando começa a temporada, né, Fortaleza, Ceará, Sport, Bahia, Vitória, eles têm os seus benefícios nos seus estaduais, na Copa do Nordeste, isso acontece. Mas esse sonho do Fortaleza não pode, de maneira nenhuma, na minha avaliação, ser retratado de uma maneira negativa. Eu acho que hoje o cara pode até sentir, certo? Pô, a chance que a gente tinha de título, mas era uma combinação tão difícil, sabe, Fábio? Depois do empate do Fluminense, Fortaleza tinha que ser impecável. A gente fez aqui a análise, né, naquele dia, que com 10 pontos seria muito difícil, e ainda teria que torcer para que o Palmeiras e o Botafogo tropeçassem no sábado. O Botafogo até tropeçou, o Palmeiras acabou ganhando, e no confronto de hoje, o Botafogo, né, já abrindo a 35ª rodada, ganha do Palmeiras e o empate do Fortaleza, praticamente, a gente tem que ser já... matematicamente ainda dá, mas a gente sabe que um empate do Botafogo, o Fortaleza já não alcança mais e ainda tem que ser 100%. Então, esse sonho que acaba indo, eu acho que um segundo momento, esse torcedor vai olhar, cara, como é que a gente conseguiu fazer um campeonato como esse? Porque se foi incrível aquele de 2021, né, o Fortaleza fazer, o desse ano é mais ainda, mesmo tendo um elenco melhor. Mas é porque cada vez mais a Série A, e eu acho que isso a gente vai ver agora com o Sport e o Ceará subindo, a gente está vendo o Vitória agora fazendo esse segundo turno como está fazendo. Não é fácil um time fazer 65 pontos. O Fortaleza está no campeonato, e aí para encerrar essa minha primeira fala, um campeonato onde o sarrafo é muito alto. A gente teve, antes do começo dessa 35ª rodada, esse duelo entre Palmeiras e Botafogo, 2 equipes com 70 pontos. Palmeiras e Botafogo. Ano passado, o Palmeiras foi campeão com 70. O Fortaleza, talvez em outros anos, ele estaria em segundo, estaria numa outra situação. A grande questão é que ele entrou num campeonato onde o sarrafo está muito alto. O Inter está embalado nesse momento, sabe? O Fortaleza perdeu essa 3ª colocação para um Inter que já se imaginava que fosse o que é. Então, eu acho que o comentário que eu queria fazer inicial era muito dessa campanha, que ela não pode, de maneira nenhuma, ser desvalorizada, e nem pelo fato da gente estar enaltecendo essa campanha, que isso é tentando dar uma aliviada, que o Fortaleza, na verdade, está pipocando. O Fortaleza enfrentou hoje uma equipe de muita qualidade, que é o Flamengo, e um Flamengo que jogou muita bola. Não foi um Flamengo desinteressado, foi um Flamengo jogando com 4 atacantes, indo para cima, tendo vários jogadores de seleção, vários jogadores, de Gerson, de Varela é banco, para ter noção ainda, enfim, De La Cruz e tal. Então, assim, a gente não pode olhar para o contexto de jogo de hoje e olhar assim, em que momento o Fortaleza vai pegar um Flamengo totalmente força máxima, obviamente daquilo que era possível, né? E o Fortaleza vai ser totalmente protagonista e tudo mais. A grande questão é que o Fortaleza, de fato, fez um jogo abaixo comparado ao Flamengo, mas isso não tira o impacto que o Fortaleza, e aí para trazer o primeiro dado, eu vou trazer outros durante a live, o Fortaleza já sabe que vai terminar essa Série A como o melhor mandante da Série A. Não perdeu para ninguém, não tomou gol de Palmeiras aqui, não tomou gol de Flamengo, conseguiu, só tomou 8 gols até agora dentro de casa. Vai terminar com a melhor defesa, já é a melhor campeã do Nordeste, ou seja, são vários feitos que o Fortaleza fez até aqui e que isso não pode ser apagado por essa frustração que acontece pela chance de título ter agora sumido. Então, é muito importante saber valorizar isso que você conquista, porque você tem que ir crescendo ao longo dos anos para um dia, se você tiver a possibilidade, como o Botafogo, que nunca sequer tinha conseguido isso e teve ano passado, e está tendo de novo esse ano e agora
favorito, né, a ser campeão, o Fortaleza pode ser que um dia consiga. A gente não sabe o que é que vai acontecer, mas não pode, de maneira nenhuma, desvalorizar um trabalho, como eu ressalto aqui depois do jogo do Vasco. O melhor trabalho do Brasil hoje é do Fortaleza. Então, sem sombra de dúvidas, essa campanha que o Fortaleza faz, ela pode ser escondida, mas claro, daqui a pouco a gente vai entrar no jogo, o Iago mesmo pode falar sobre isso. Depois eu complemento do que aconteceu, o que é que faltou para o Fortaleza hoje superar esse Flamengo. Muito bem, Thiago Minhoca. E pegando o gancho do que você disse, né? O comentário aqui do Marques, né? Ele fala que o Fortaleza está se consolidando a cada ano que passa, né? Parecendo o Atlético Paranaense, quando estava dando os seus primeiros passos para ficar um time de elite, né? O Atlético que, fora do eixo ali, né? Do G12, foi o time nos últimos anos que mais incomodou, digamos assim. O Né? E Atlético Paranaense fez 2 campanhas com 64 pontos. Foi o máximo dele. O Fortaleza hoje fez 65, então é gigante. Isso. E o Fortaleza está se consolidando, né? Eu acho que até não conseguir o título essa temporada, mas chegar perto já é uma evolução para os próximos anos, né? O time vai, quando você está brigando sempre ali pela parte de cima, uma hora você se acostuma e uma hora até o título pode até acontecer. Claro que é muito difícil, né? A gente sabe de todas as diferenças aí dos principais clubes do Brasil. Há um outro patamar, né, Fábio? Assim, porque a gente sabe que próximo ano o Fortaleza talvez não seja um postulante direto para título pelo fato de estar brigando esse ano. Né? A gente tem muitos clubes mais poderosos financeiramente. Eu acho que o que falta ainda, o passo a mais, que a gente depois pode até debater mais a fundo em outros programas, é que para a equipe hoje do Nordeste, que hoje é o Bahia, que tem um investimento muito pesado, já é difícil, entendeu? Assim, já é difícil para um Botafogo. Pô. O Botafogo a gente, né, gastando mundos e fundos aí, tá tentando buscar aí 2 títulos, né, de Libertadores e Série A. Então, para isso, eu acho que vai precisar de mais tempo. Assim. Eu sei dessa agonia do torcedor de querer agora, porque pode ser que não aconteça de novo, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas, para mim, eu acho que o ponto principal é se mantenha forte com o trabalho que você faz, da maneira que está fazendo. Uma hora as coisas vão chegar, né? As coisas não vêm à toa. Acredito que Fortaleza tem condições de um dia levantar uma taça. Quando eu digo uma taça daquilo que o Fortaleza já está fazendo agora, sabe? Até porque eu acho que já merece, como merecia ano passado a Taça da Sul-Americana. Mas é isso, continuar trabalhando até um dia conseguir. Exatamente, não necessariamente no Campeonato Brasileiro, né? Mas você foi finalista da Sul-Americana, brigou ali na parte de cima o Campeonato Brasileiro quase inteiro, né? Então, chegando que vem, sei lá, a Copa do Brasil, o Fortaleza consegue ir mais adiante, né? Uma hora o clube vai ser premiado aí com uma conquista relevante. O que importa é estar brigando com os grandes, né? Que já é um grande feito aí para a equipe do Fortaleza. Não é isso, Iago Mendes? Empate, né? Vamos falar. Você também pode comentar um pouquinho aí, né? Dessa campanha do Fortaleza, histórica, né? Pode ser ainda mais histórica aí, depender da pontuação que a equipe termine ao final desta Série A, mas teve hoje um jogo contra o Flamengo. O Flamengo jogou bem, né? O Flamengo que, curiosamente, diferente dos outros anos, né? Que quando ele ganhava um título, uma Copa, ele largava com o Felipe Luiz. Até acho que o Felipe Luiz, motivado, né? Iniciando aí sua carreira de técnico, ele leva cada jogo muito a sério, né? E hoje o Flamengo também levou bem a sério, deu muitos problemas ali para o Fortaleza, teve mais volume de jogo, né? E complicou a vida do Leão do PC, Iago Mendes, que ficou no 0-0. Boa noite, Fábio, Minhoca, pessoal do chat. Eu acho que é isso. Eu acho que o Minhoca é muito feliz quando ele diz que a primeira coisa que você tem que fazer, olhando para o que o Fortaleza tem feito neste ano, é valorizar a campanha. Porque, e aí, utilizando palavras que até os próprios torcedores do Fortaleza podem estar ecoando nas próprias cabeças, a gente não sabe quando é que isso vai voltar a acontecer. Porque isso não é o normal de acontecer para um time do Nordeste. Como o Minhoca muito bem disse, fora os times do G12, certo? Os dois de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, os 4 do Rio de Janeiro e os 4 paulistas, nunca ninguém tinha feito 65 pontos nos pontos corridos. E o Fortaleza é o primeiro time a quebrar essa barreira. O Atlético Paranaense, que era o time considerado o postulante a quebrar essa barreira do G12, por exemplo, nunca conseguiu isso. E isso mostra a grandeza, o tamanho da campanha. E aí,
o tamanho do jogo de hoje, e aí já entrando mais na análise da partida diretamente, se refletiu muito na movimentação que foi feita para isso. Porque Fortaleza sabia que, se quisesse continuar sonhando com um título, em se aproximar de Fortaleza e Palmeiras, ele precisava vencer hoje o jogo. E para vencer, ele precisava contar com a força da arquibancada, porque sabia que pegaria um Flamengo que é um time muito forte, que é um time muito experimentado e que, como você muito bem disse, ao contrário de outros anos que ganhavam a Copa, garantia a vaguinha na Libertadores e largavam, esse ano não, é um time que vem mordido, né? É um time que vem mordido por conta do desempenho no Brasileiro, que a própria diretoria já reconheceu que é abaixo, a torcida está cobrando o time, dizendo que foi abaixo. Muita gente ficou infeliz com o trabalho que foi desenvolvido pelo Tite durante o ano e quer que o time dê respostas agora no final do ano com o Felipe Luiz. E aí o que a gente viu hoje foi um Flamengo muito afim do jogo. Um Flamengo muito afim do jogo, que chegou no Castelão querendo impor o seu ritmo, numa escalação inicial que até certo ponto surpreendeu, porque em vez de jogar com num 4-3-3, né, 3 meio-campistas e 3 atacantes, acabou lançando um time para um 4-2-4, ou seja, um time muito mais ofensivo do que o esperado. E o Flamengo ele tentou, utilizando-se da velocidade de jogadores como o Mikael, o Plata e o próprio Bruno Henrique, tentou pressionar o Fortaleza no seu campo de defesa e tentar anular a principal valência do time nordestino, que é o contra-ataque. Então o Flamengo pressionava muito no campo, tentou pressionar a priori no campo de ataque e não fazer com que o Fortaleza conseguisse conectar os contragolpes. E aí o que a gente viu ao longo do primeiro tempo foi o Flamengo que teve mais volume de jogo, que teve a principal chance do jogo na primeira etapa, para mim, ali pelos 12 minutos, quando o Bruno Henrique cabeceia, a bola acaba acertando a trave. E o Fortaleza, assim, o que a gente viu foi um Fortaleza que, apesar de, em alguns determinados momentos, conseguir quebrar a linha de marcação alta do Flamengo, que estava tentando sufocar a saída de bola, a gente viu um time que mostrou pouca inspiração no setor ofensivo de campo. A gente viu algumas partidas de jogadores que não corresponderam àquilo que a gente esperava para um jogo do tamanho do que foi o jogo hoje. Então, acho que a gente vai fazer análise individual mais para frente. Mas acho que as partidas, por exemplo, de Martins, Moisés, ficaram um pouco abaixo hoje. E aí o time não conseguia ser perigoso. Eu lembro de uma chance que o Fortaleza cria, que é com o Hércules, logo no início da partida, no primeiro tempo. E o jogo fica muito ditado pelo ritmo do próprio Flamengo. E o que acontece é que acaba o primeiro tempo, né? As duas equipes vão para o vestiário, o Vojvoda tenta alguns ajustes, só que acaba não mudando de imediato, se não me engano, acho que não muda. E o Flamengo ele volta já com De La Cruz no lugar do Gabigol, e aí o Flamengo assim se organiza melhor em campo porque passa a ter um pensador do jogo. E aí é quando o Flamengo vive uma janela que tenta pressionar o Fortaleza, tenta fazer uma blitz para fazer o gol, acaba não conseguindo. O Fortaleza suporta bem a pressão, passa a tentar administrar e tentar sair um pouco mais para o jogo. E aí é quando ocorre o lance da expulsão, uma expulsão até certo ponto bem infantil, tá? Porque é por um cartão amarelo, depois o jogador do Flamengo faz uma falta dura, e aí é quando o Fortaleza começa a encontrar um pouco mais de campo para jogar. E aí o Vojvoda faz as mudanças, coloca o Pochettino, saca o Lucero, coloca o Kaiser, coloca o Caleb para tentar dar um pouco mais de mobilidade ao time, para ver se o time conseguir destravar um pouco na frente. E aí a gente vê um jogo franco. O Flamengo, mesmo com um a menos, tenta algumas espetadas, tenta chegar sempre com velocidade na bola longa, especialmente para o Bruno Henrique, mas a gente via que era um jogo assim de muito mais vontade do que precisão das duas equipes. E aí dá um determinado tempo que assim, aos 35, depois dos 35, o Flamengo já não quis mais jogo. E aí a gente viu um segundo tempo, a reta final muito picotada, com muita falta, com muito cartão,
de uma equipe que parecia estar satisfeita com o resultado. O Flamengo com um a menos, quando chega aos 35, parece estar satisfeito com o resultado. E esse picotado de jogo, o Fortaleza ele não consegue superar a barreira que o Filipe Luiz monta nos minutos finais, montando uma linha de 5 na defesa. O Fortaleza não consegue transpor, tem até uma chance, mas não assusta o Rossi de fato de direito. Eu lembro de uma chance nos minutos finais, que é o chute do Breno Lopes, que ele corta da esquerda para o meio, bate de direita, a bola ia, tinha endereço, e o Rossi faz uma boa defesa, mas fica muito nisso. Assim, eu acho que hoje o Fortaleza encarou com o espírito certo a partida. Entendeu que era uma decisão, entendeu que era uma partida que precisava vencer, contou com a força da arquibancada, só que assim, aconteceu no setor ofensivo especialmente, alguns jogadores que são muito determinantes viveram noites muito infelizes. Então, para você enfrentar um time que já é tão qualificado quanto o Flamengo, sem você conseguir dar o seu potencial máximo, fica muito difícil para que você consiga impor o seu ritmo de jogo. E foi o que eu vi hoje. Eu acho que o Fortaleza ele não conseguiu se impor, não conseguiu tomar a rédea das ações em casa dentro do Flamengo. O Flamengo foi quem ditou o ritmo, foi quem foi mais perigoso durante boa parte do jogo, e quando o Flamengo não quis mais jogar, que sentou no 0-0 e com um a menos, Fortaleza teve muita dificuldade para transpor essa barreira. É um empate que, assim, fica com um gosto um pouco amargo para o torcedor do Fortaleza, por conta da mobilização para o jogo, por conta de tudo que foi a construção dessa partida, e por esse resultado meio que sepultar de fato e de direito as chances de um título que é muito sonhado, que é muito esperado, mas que vai ter que ficar para depois. Mas, voltando ao raciocínio inicial, eu acho que o torcedor que foi ao Castelão hoje, ele tem que ficar feliz de ver um Fortaleza que se mostra competitivo contra um time como o Flamengo, jogando 100% do que pode, um time que foi campeão da Copa do Brasil, que provavelmente vai estar entre os favoritos da Libertadores no ano que vem, um time que tem um grau de investimento muito maior do que o Fortaleza, que tem um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos para ser um dos times de ponta do Brasil, e que vem a Fortaleza, apesar de dominar o jogo, não consegue fazer um gol. O Fortaleza consegue manter a sua invencibilidade em casa e põe mais um tijolinho na campanha histórica que vem fazendo. São 65 pontos, uma barreira que nunca antes foi transposta, e agora meio que o campeonato para o Fortaleza vira o bônus, né? É a história de quanto mais de história o Fortaleza consegue fazer em 2024. Eu acho que vai ser meio por aí a avaliação do que foi o jogo e meio que já pensando no futuro do que é essa campanha do Fortaleza para os próximos 3 jogos. Muito bem, Iago Mendes. Thiago Minhoca, sua avaliação sobre o jogo, né? O Fortaleza que foi com um time bem parecido, né? Em relação ao jogo contra o Fluminense, só o Matheus Rossetto, né? Na vaga do Zé Wellison, foi a única mudança em relação ao jogo passado. Até comparando um pouco com o jogo contra o Fluminense, faltou o Fortaleza conseguir roubar mais a bola, né? Tentar aproveitar ali. O Flamengo ficou muito com a bola, mas o Fortaleza, até quando conseguia recuperar a posse, não conseguia ter uma transição rápida e ser tão objetivo como foi em alguns lances no jogo contra o Fluminense, né? Acho que o Martínez, muito apagado, eu acho que prejudicou muito, né? Essa construção do Fortaleza, que, sobretudo, no primeiro tempo, chegou muito pouco, né? A meta do Rossi. Foram 2 momentos. Eu vejo que o Fortaleza enxergou o Tubarão na frente dele. Essa é a grande questão. Se o Flamengo não tivesse ganhado o Cuiabá, ele estava até perdendo para o Cuiabá, né? Ele consegue a virada no finalzinho. E quando o Botafogo tropeçou no jogo contra o Vitória, aí eu já imaginei, o Flamengo vai jogar querendo pra caramba. E deu para ver na escalação, né? Era o Rossi, jogador de seleção, na direita ali era o Wesley, né? Jogador que tá jogando, acho até que é jogador para a seleção. No momento ter Danilo ou Wesley, prefiro o Wesley hoje na seleção brasileira. A defesa ali, né? Com o Léo Pereira, que é outro, agora até esqueci o nome do outro. Na esquerda ali o próprio Alexandro, né? Que é jogador também, estava na última Copa. Enfim, não vou nem entrar aqui no método, mas era Pulgar, seleção chilena, Gesso, hoje talvez o melhor jogador no meio de campo do Brasil, do Dorival,
Aí Gabigol, Bruno Henrique, o Plata, na esquerda o Michael. Então, assim, o elenco do Flamengo é absurdo, assim. Não à toa tinha Varela, que também é da seleção uruguaia, tinha o De La Cruz e tal. Então, assim, é um nível muito alto de jogo. E nesse nível muito alto de jogo, o Flamengo jogou muito bem esse jogo. Muito bem esse jogo. E eu acho que aí o Fortaleza, pelo menos eu acho que o Fortaleza ele não foi... eu não queria usar uma palavra grosseira. É tipo cadastro. Não deu para entender, né, qual é a palavra, né? Não foi aquele clube inexperiente, que é tipo assim, quer saber? Tô nem vendo. Vou de peito aberto aqui contra o Flamengo. Eu acho que a estratégia do Fortaleza foi uma estratégia que era, digamos, possível para tentar vencer. O Flamengo tinha muita qualidade. Que O é a Flamengo de estava quase todos os jogos do Fortaleza, inclusive, né? Isso. Sobretudo Então, contra assim, equipes mais qualificadas. exato. É só a gente olhar o jogo que foi contra o Palmeiras. Tudo bem que no jogo do Palmeiras teve ali um ponto a mais, que foram vários desfalques, eram 10 desfalques, ainda teve o Zé Welles se machucando naquele jogo contra o Palmeiras. Mas no jogo de hoje, como o Flamengo estava querendo muito resultado também, se o Fortaleza fosse muito para trocação, talvez ele até perdesse o jogo valendo mesmo, assim, sabe? 1-2 e tal. Então, o Fortaleza sabia que se tomasse o primeiro gol do Flamengo ia ficar muito difícil. Porque, e aí falando até um pouco do Felipe Luiz, né? Vejo um treinador muito promissor. O Felipe Luiz é um treinador que tem o quê? 3 meses como treinador, assim, tipo, de time profissional, ou menos que isso, talvez. Ele já Menos, consegue né? ter. Acho que é até Salvo menos que isso. engano, essa é a 15ª partida. Ele já tem, assim, no pouco tempo que ele tem como treinador, um repertório defensivo e ofensivo impressionante, assim. Ele começa com 4 atacantes, um time extremamente envolvente. O Fortaleza, sabendo disso, o Fortaleza não fazia uma marcação alta, sabendo que essa troca de passes, principalmente o Wesley no primeiro tempo, deu muito trabalho. Isso que você estava citando no Martínez. O Martínez não estava conseguindo coibir essas chegadas que o Wesley chegava. Se tornou um jogo muito perigoso para o Fortaleza. E o Fortaleza foi conseguindo sustentar o máximo que pôde. Era um Flamengo bem melhor do que o Fortaleza. O Fortaleza estava tentando recuperar essa bola para fazer a transição e ele não conseguiu fazer, na verdade, porque as duas jogadas que o Fortaleza tem de possibilidade no primeiro tempo, uma é uma escapada do Hércules, na base da força. Acho até que o Hércules poderia ter levantado a cabeça nessa jogada, tentou bater no gol, acabou chutando para fora, até passou até próximo da trave, mas tinha o Martínez chegando com uma certa liberdade no meio da área. Tinha também o próprio Moisés, mas eu acho que o Moisés, para dar o passe, era um pouco mais arriscado, podia ter um corte ali, mas o Ele até Martínez... reclama com o Moisés, né? Na transmissão ficou claro que ele pediu que o Moisés estivesse ali na pequena área para empurrar, né? Mas foi muito rente, né? O chute foi muito fechado, né? Não foi um chute aberto, como foi o passe do Lucero no jogo contra o Fluminense, que o Moisés fez o gol. Então, essa foi uma das poucas jogadas que o Fortaleza fez ali e voltou de novo para o mesmo cenário, um Flamengo extremamente envolvente da qualidade de time que é, e o Fortaleza com dificuldades para marcar, que era um ponto que eu tinha ressaltado no jogo do Juventude, que muita gente tinha mencionado, não, o Vojvoda encontrou um meio de campo considerado hoje titular. Acho que você mesmo tinha falado sobre isso, Fabinho, em outras lives. Essa composição, Rosseto, Hércules e Martínez. E eu citava desde aquele jogo do Juventude para cá, eu falei, eu ainda acho que precisa fazer um ajuste no sistema defensivo. O Fortaleza ainda não passa segurança, e é só olhar o que aconteceu no jogo contra o Juventude, né? Com a quantidade de vezes que o João Ricardo apareceu para evitar de tomar o primeiro gol e o Fortaleza aproveitar. Então, como o jogo era nesse cenário, que era ver se consegue sustentar o máximo possível esse Flamengo aí, sofrendo mesmo, não é nem tá sabendo sofrer, não. Estava sofrendo mesmo. O Fortaleza estava sofrendo em campo. E teve a bola ali no último lance do primeiro tempo. Acho que foi o Wesley, né, que se atrapalhou na jogada, se eu não me engano, Iago. E aí o Moisés ganha dele na disputa, parte para o ataque. E esse passe do Moisés foi o que faltou, né? Ele deixaria o Marinho em boa condição, mas o passe foi curto demais a ponto do Wesley conseguir fazer o corte. Ali eu acho que desenhou para o cenário, volto a falar de novo. Esse jogo ele não pode ser cobrado por conta que o Fortaleza fez esse tipo de jogo, Fábio, em diversos jogos da Série A, em diversos jogos dessa Série A. Vários jogos foram assim, onde o Fortaleza, sabe, teve que segurar uma pressão do adversário. O próprio jogo de Juventude que eu estava citando.
sabe? O Juventude lá martelando e martelando e martelando. Vai ser a qualquer momento o gol de Juventude. Fortaleza foi lá, numa escapada, fez o gol 1-0 e fez depois o segundo aí no final do primeiro tempo. Então o jogo se desenhou para isso. Só que esses dois contra-ataques, um com Hércules e o outro com Moisés, acabou não sendo efetivo, né? Claro, é bom lembrar que durante o primeiro tempo tem uma participação aí de Daronco, né? No primeiro, eu até tinha na transmissão, e eu acabei de rever aqui de novo o lance. Eu tinha ficado com a impressão de pênalti em cima do Moisés, né? O estádio inteiro ficou criticando, ficou chamando de quadrilha e tudo mais, por conta, né, do que o Caio Max tinha sido escolhido ali naquela situação. Olhando agora o replay, de fato, eu acho que não foi suficiente para a penalidade. Eu acho que, na minha interpretação inicial, eu achei que o Léo, era o Léo Pereira ali, né? Ele tinha feito como se fosse uma perna meio esticando, e eu tinha achado que essa perna tinha derrubado o Moisés. Mas olhando com mais calma, eu acho que o Moisés, de fato, acaba se projetando, né? E não o Léo Pereira derrubando o Moisés. Acho que o Moisés até perdeu uma boa chance ali para tentar bater aquela bola no gol e acabou não fazendo. E minutos depois, o Daronco dá um pênalti de algo que ele não viu, né? Assim, é algo que ele supôs, porque não teve toque no braço, a bola bate primeiramente na barriga do Marinho, depois ela até resvala ali no braço e tal. E aí depois o Caio Max, né, o tão criticado Caio Max, pelo menos nesse ponto, viu o absurdo que seria dar aquela penalidade e acabou tirando. Então o primeiro tempo foi um jogo onde o Fortaleza foi amplamente dominado, né, vários sustos, várias finalizações perigosas acabou tendo ali no gol, apesar, eu não lembro se teve finalização no gol, eu acho que de Fortaleza e do próprio Flamengo. Acho que foi um primeiro tempo que terminou sem nenhuma finalização no gol. Na volta do intervalo, o Gabigol, que estava muito mal na partida, né? Até retornava. Com essa entrada do De La Cruz, melhorou muito o Flamengo, mas aí o Fortaleza começou a sair mais para o jogo. Só que era um sair para o jogo, entendendo que se desse muito campo para Michael, para Bruno Henrique e para o Plata, o Fortaleza iria sofrer. Porque eu acho que, por isso que eu estava citando o caso do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um treinador que sabe entender aonde ele pode ganhar o jogo. Quando ele percebeu que o Fortaleza ia começar a sair para o jogo, ele manteve esses três atacantes, o Gabigol, que estava muito mal, e o Fortaleza, eu acho que ele também foi inteligente de não cair nessa armadilha do Felipe Luiz, de tipo, precisamos ganhar porque a chance do título é só da gente ganhar, ganhando no caso, vamos para cima. E se fosse nessa de ir para cima, ia se expor, e uma bola de contra-ataque que pudesse acontecer, poderia ser o fim total. E não só isso, né? Uma derrota podia custar ao Fortaleza perder a quarta colocação, que no caso o Flamengo, logo atrás, poderia, né, com a vitória, ultrapassar. Então, era um jogo que, não, pelo menos da minha parte, não dá para se cobrar tanto de um Fortaleza ousado em certa parte, embora eu até falei mais cedo na rádio onde eu estava, que daria para fazer uma trocação. Eu acho que o Felipe Luiz, ele deixou ali um nó pro Vojvoda, que tipo, se eu começar a ir demais pro ataque, eu posso estar me comprometendo. Por exemplo, se eu tirar um volante para colocar uma situação. Aí ele faz uma troca da trinca de ataque, que de fato realmente estavam bem mal, não só o Moisés e o Martínez, mas também o próprio Lucero, e colocou um trio de ataque que era até melhor em termos de jogada individual, de prender essa bola no ataque, né, de construção, como era o caso do Pochettino, já que o próprio Martínez estava mal na partida. E aí, quando vem a expulsão do Pulgar, embora teve realmente toda uma comemoração da torcida, ia ter um jogador a mais, foi a primeira coisa que eu falei, o Fortaleza agora tem que entender que ele tem um jogador a mais, tem que ser inteligente com a bola, mas ele não pode dar campo de novo pro Flamengo, porque ainda tinha Michael, ainda tinha Bruno Henrique, ainda tinha o Plata, ele segurou isso por um bom tempo, até chegar num ponto onde o Felipe Luiz fez a mesma estratégia contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, que ele também estava com um jogador a menos, faz ali uma linha de 5, coloca ali mais 3 jogadores e deixa só mais um espetado ali na frente para tentar. O Flamengo começou a cansar e o Fortaleza, nesse período com o jogador a mais, por mais que não tenha sido tão contundente nisso que o Iago mencionou, a melhor finalização para gol foi a do Breno Lopes, mas o Fortaleza começou a tentar criar jogadas. O Breno, por exemplo, jogadas pela esquerda. O Caleb, por exemplo, que há muito tempo não jogava bem, começou a ser influente. Teve uma jogada que ele tabela com o Pochettino, ele devolve no Pochettino que sai de frente
mas por isso que eu falo, o mérito também do outro lado do Flamengo. O Felipe Luiz fez um time ali que era difícil encontrar espaço. Acho até que o grande erro do Vojvoda na partida foi sacar o Hércules. Não me parecia cansado, saiu bastante inteiro, aliás, até aplaudindo lá o torcedor que estava o aplaudindo. Mas eu acho que o Fortaleza perdeu uma arma de infiltração dentro da área, de finalização de fora da área. Com a entrada do Caleb, que de fato melhorou o Fortaleza, eu não teria sacado o Hércules. Eu teria sacado, por exemplo, o Rossetto, porque o Rossetto é um jogador muito mais ali para construção, para trabalhar a bola. Tudo bem que na saída de bola poderia ser, mas ele poderia ter sacado um dos zagueiros, sabe? Colocado o Brits ali para jogar naquela função, descido mais o Marinho para jogar realmente como, apesar do Marinho tá bem cansado. Era uma situação difícil, porque do outro lado estava uma equipe muito preparada e que teve a chance de fazer o gol, é bom lembrar. O Flamengo teve, com um jogador a menos, uma jogada ali com Plata, que quase sai um gol, e uma outra que o João Ricardo defendeu também, acho que já perto dos 40 do segundo tempo. Então, assim, o trabalho que o Felipe Luiz fez hoje mostra o quanto esse Flamengo, de fato, veio para ganhar o jogo, mesmo com jogador a menos. E o Fortaleza, claro, como disse o Iago, não foi inspirado o suficiente, teve algumas boas possibilidades ali de fazer pelo menos uma jogada que fosse mais efetiva, bolas alçadas, faltou um pouco mais de atenção. Teve uma do Lucero que ele demorou para entender, quando foi fazer o tempo de reação, não cabeceou. Teve uma do Kaiser que ele cabeceou mal para fora e tal. Mas, assim, houveram algumas possibilidades. A grande questão é porque, do outro lado, era um Flamengo totalmente focado, entendeu? E você enfrentar um Flamengo totalmente focado, mesmo com jogador a mais, como o Fortaleza tinha, ou você tinha que fazer uma grande atuação, que não foi o caso da partida de hoje, ou você tinha que ter um Flamengo desinteressado, né? Por exemplo, se fosse o Flamengo do Tite, o Flamengo da época do Renato Gaúcho, que às vezes nem vinha para cá para o Nordeste, o Fortaleza talvez tivesse mais chance. Mas esse Flamengo do Felipe Luiz, da maneira como jogou, da maneira como ele se dispôs, tanto para ganhar como também para defender esse resultado, eu acho que o Fortaleza acabou somando o ponto que lhe cabia, né? Então, eu acho que o ponto está lá, o Fortaleza mantém sua invencibilidade dentro de casa, algo que aí, só para trazer mais uma estatística, né? Fortaleza já é a melhor equipe como mandante dessa Série A. Ninguém mais vai ter uma campanha tal qual do Fortaleza, 44 pontos, aliás, iguala a mesma campanha do Sport de 2015, né? Que é o nordestino de melhor campanha na Série A como mandante. E, enfim, então, mais um passo aí que o Fortaleza consegue, apesar dessa chance de título hoje ter praticamente acabado. E sobre o Felipe Luiz, né? Ele estreou como profissional, como técnico do time profissional, no dia 2 de outubro, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, tá? Então, não tem nem 2 meses do Felipe Luiz como técnico. E até sobre o jogo do Fortaleza hoje, né? Até acho que foi o UOL que publicou aí o resultado do jogo, pegando um tweet, que inclusive era de um torcedor do Fortaleza, que dizia que o Fortaleza não joga como um time que quer ser campeão, né? Mas me parece que é um comentário muito pelo Fortaleza não ter agredido tanto o Flamengo, assim, né? Mas o Fortaleza no Brasileirão inteiro, assim, ele joga dessa maneira, né? O Fortaleza eu acho que é o segundo time com menos passes do Brasileirão. Acho que boa parte do campeonato foi a equipe com menos posse também. E eu acho meio forçado. O Fortaleza hoje tem capacidade de dominar o Flamengo? Eu não acho que tenha. E eu acho que o Fortaleza conseguiu ser o que foi ao longo, até agora, nessa Série A, sabendo fazer... Qual é a equipe... Como é que você, às vezes, vai fazer um campeonato contra adversários muito mais qualificados e conseguir superar? E aí eu vi muita gente falando assim, pô, mas na hora que estava com um jogador a mais... Pois é, mas na hora que o Fortaleza estava com 2 jogadores a menos contra o Atlético Mineiro, não foi visto de uma maneira positiva também? Segurar aquele jogo, aquele resultado, aquele 1-1 contra o Atlético Mineiro, com 2 jogadores a menos? Então, assim, às vezes você tentar só olhar na perspectiva que o Fortaleza... Aí é que tá. Eu acho que aí não sabendo quem vai ser o campeão. Para mim, o Botafogo merece ser o campeão brasileiro. É a melhor equipe hoje do futebol brasileiro. O Palmeiras ganhou 2 jogos recentemente sem jogar nada, contra a Bahia e contra o Atlético Goianiense. O Fortaleza não tem um Veiga da vida para resolver jogo à torta e à direito. O principal jogador do Fortaleza na temporada, o principal goleador,
já está 3 meses sem marcar. E mesmo assim o Fortaleza está lá, sabe? 6 jogos sem perder o Fortaleza está vivendo ali um momento de queda. Então, a coisa mais comum é imaginar o Fortaleza não envolver esse Flamengo, sabe? E chegou, assim, se está falando de posse, né? De ir para o ataque, o Fortaleza teve isso, quando teve um jogador a mais e o Flamengo jogou todo recuado. Mas o Flamengo é uma equipe de muita qualidade, né? Assim, a gente não pode também achar que o Fortaleza, para ser campeão... exato. Talvez para ser campeão precise também de mais investimento, né? Precisa... E aí, esse é um ponto que eu queria destacar. O Fortaleza, nessa campanha da Série A, eu não lembro, posso estar sendo injusto, certo? Não quero ser muito partidário aqui. Mas eu não lembro de nenhum jogo o Fortaleza foi beneficiado pela arbitragem. Um jogo onde, tipo, aqui teve um pênalti pro Fortaleza que deram, que na verdade não era. O Fortaleza ganhou aqui com a ajudinha da arbitragem. O Fortaleza foi muito prejudicado em alguns jogos, claro, não todos, mas o jogo do Inter, claramente para mim, o jogador monta em cima do jogador do Fortaleza e o VAR não chamar para aquele lance é um absurdo. O jogo do Palmeiras, que a gente falou recentemente, né, do que aconteceu. O do Fluminense teve reclamação, mas na minha compreensão não aconteceu. No jogo do Flamengo, do Maracanã, assim, você olha em termos de aquele pênalti dado para o Pedro que chuta o Pedro Augusto, né? É absurdo. Então, no contexto geral, assim, eu acho que Fortaleza tem mais a lamentar por certas situações que aconteceram do campeonato do que propriamente pelo fato de, tipo assim, esse time para ser campeão, às vezes tem que superar uma arbitragem ruim, né? Uma arbitragem que é tendenciosa. Às vezes tem que viajar muito, às vezes tem um elenco mais barato, sabe? Situações onde outras equipes não têm. Né? O Palmeiras tem um avião, o Botafogo tem 300 milhões para investir só em janela. Então, não acho que essa cobrança é devida nesse aspecto. Muito bem, é isso, né? E se o Fortaleza jogasse como parte dos torcedores querem, né, de peito aberto, ali pressionando sempre, talvez nem tivesse brigando pelo título, né? Seria um time muito mais vulnerável e dificilmente conseguiria os resultados que conseguiu. Bom, alguns comentários aqui da galera antes da gente... Quer falar, Iago Mendes? Para não perder o fio da meada? Quero, Fábio. Eu acho que, assim, esse comentário, quando sai, assim, e aí eu vou tratar a UOL como a parte da mídia do eixo, porque assim o é. Eu acho que esse comentário, assim, mostra um pouco até de desconhecimento mesmo do que foi a campanha do Fortaleza, porque, assim, Fortaleza não jogou de peito aberto contra adversário nenhum, praticamente. Ele sempre teve o seu jeito de jogar, e dentro do seu jeito de jogar foi onde ele conseguiu a grande quantidade de pontos que tem. Então, assim, por que ele mudaria agora, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato? Eu acho que o Fortaleza mostra e mostrou ao longo do campeonato que, assim, existem diversas formas de você jogar, de você ser competitivo e de você brigar por um título. Você não precisa ser o time que domina todos os seus adversários, que dá espetáculo, tendo uma folha que às vezes é 10, 15 vezes menor do que a do seu adversário. Há um abismo de diferença entre o que é a folha salarial do Flamengo e o que é a folha salarial do Fortaleza hoje. E foram 2 times que competiram de igual para igual dentro do Castelão. Então, acho que a gente também não pode se deixar levar por esse tipo de narrativa. Assim. Existem diversas formas de vencer o jogo, existem diversas formas de ter a consciência do seu potencial e de extrair o melhor que os seus jogadores podem dar. E eu acho que o Fortaleza tem feito isso com maestria. Assim. Eu acho que conhecer as suas limitações diante de adversários que têm mais investimento, que têm uma logística favorável, e como o Minhoca muito bem disse, às vezes tem até uma arbitragem tendenciosamente favorável. Eu acho que isso tudo é muito importante para você construir uma campanha que, se não é a única vencedora, é uma das vencedoras dessa Série A. Fortaleza não vai ser o campeão da Série A, mas pode ter certeza que ele é um dos times que sai mais forte ao final desse campeonato. Deixa eu até aproveitar que teve um comentário aqui do Hunter, né? Que ele falou do se apequenar só vai deixar jogadores acomodados. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que o Fortaleza não tem, é gente acomodada hoje no clube, assim. Na verdade, eu acho que o Fortaleza, ele é muito grande pelo que ele faz nos últimos anos. O fato da gente só querer dizer que o Fortaleza não ganhar esse título é se apequenar, é ser muito, 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 muito oportunista da situação, sabe?
É como se cobrar, por exemplo, o Renato Paiva lá do Vasco, né? O Vasco estava mal, montou um elenco bem desbalanceado e tudo mais. E o cara conseguiu ir bem. O cara conseguiu chegar numa semifinal de Copa do Brasil, colocou o time ali lutando por Libertadores, e aí desandou o negócio, né? O negócio desandou. E aí começou a cobrar demais. Então, assim, nesse momento, não é para ter cobrança demais em cima do Fortaleza. Eu acho que é de reconhecer que uma hora bate ali, tipo, o Fortaleza já mostrou o teto dele nesse campeonato. Nesse momento, ele está fazendo talvez o campeonato dele. Se você fosse imaginar o Fortaleza, temperatura, pressão normal, talvez o Fortaleza estivesse ali, junto com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Bahia. Seria o campeonato normal do Fortaleza hoje. Um G10, sabe? Acho que um G10 seria o normal. O Fortaleza está entregando acima disso, entendeu? Isso não é se apequenar. Isso não é se apequenar. Chegar para um jogo como esse, enfrentar um Flamengo querendo o jogo, se colocando totalmente no seu campo ofensivo e tal, e você ter dificuldade, é a coisa mais normal. O Flamengo, se colocar esse tipo de time querendo, obviamente, o próximo jogo do Flamengo é contra o Inter, jogo lá no Rio de Janeiro. Não sei se o Flamengo, agora já sem chance de título, vai ter tamanho interesse como ele tinha hoje. Se o jogo fosse hoje, Inter e Flamengo, o Inter ia ter mais problema. E se o Fortaleza recebesse o Flamengo já sabendo que não tem chance de título, talvez o jogo ficasse mais propício. Mas no jogo apresentado de hoje, falar em apequenar o Fortaleza, sabe? Pelo 0-0, pela maneira como jogou, aí eu acho que ou a pessoa não conhece a maneira como o Fortaleza jogava, ou de fato está querendo desmerecer um dos melhores trabalhos feitos, já feitos numa Série A de um clube. Muito bem. Os comentários aqui, o do Hunter Minhoca já destacou. O Igor aqui tá tirando onda, né? Deve ser torcedor do rival aqui, falando que o Fortaleza foi inofensivo. O Jefferson Maia fala, por outro lado, é bom que cobrem nós assim, até eles sabem que o Fortaleza está no caminho certo, já vem algo grande. Também por aqui o Pedro, outros comentários aqui do Gilvan. Em relação ao pênalti, ele falou que foi falta, mas fora da área, no lance do Moisés. Eu também fiquei com a sensação, tá? Aquele pé já na frente ali do Léo Pereira, não sei se é tão natural assim, não. Enfim. Mas seria fora da área, de toda maneira. Porque na imagem que eu vi por trás, tal qual a gente viu na semana passada, a impressão que dá é que o Moisés dá uma valorizada. Enfim, não, o Moisés dá uma valorizada, sem dúvida. Assim. Mas eu acho que é o toque, mas é o toque fora da área. Assim. Mesmo que fosse falta, né, não seria pênalti. E às vezes eu acho que isso é um problema, não só do Moisés, mas do Marinho também, né? Que é isso. Querer valorizar uma falta quando há uma oportunidade clara de seguir na jogada até finalizar. Né? Ele poderia ter limpado ali e finalizado, né? Até fosse mais perigoso do que uma falta ali na lateral da área, né? Se o juiz marcasse. Bom, vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Fortaleza. Começando com o João Ricardo, né? Sempre muito bem, né? Cara, ele fez uma defesa muito importante no segundo tempo. Não tô lembrado quem foi que finalizou, Iago. Qualquer coisa me lembra. Foi uma chance que ele saiu ali para abafar uma jogada que ficou ali na área do Fortaleza. E ele saiu muito bem. Foi a melhor defesa dele no jogo. Ele não chegou a trabalhar. Acho que é o Plata. Mas essa foi a defesa mais importante. Era uma chance bem clara de gol do Flamengo, assim. Ele fez uma segunda defesa ali, mas ele já estava bem posicionado, o chute não foi tão forte. Eu colocaria um bem para ele, assim, sabe? Ele não foi tão exigido no primeiro tempo, teve muitos sustos e tudo mais, mas no segundo tempo ele teve que trabalhar pelo menos. Uma delas foi uma defesa nível bem alta e uma outra foi uma defesa importante porque ele estava bem posicionado. Eu pensaria no jogou bem para ele. Eu concordo, eu acho que mais uma vez ele fez uma apresentação assim, muito segura. E essa segurança dele faz com que o time, até certo ponto, jogue um pouco mais, não vou dizer despreocupado, mas acho que com mais confiança em campo. E aí, quando você pega um time de tamanho poderio de fogo, como é o Flamengo, e você tem a confiança de que tem um goleiro que se os caras passarem a bola for na barra, a gente tem um último recurso que pode nos salvar. Eu acho que ter essa sensação é muito importante para as partidas da defesa do Fortaleza. E eu acho que o João Ricardo, para mim, ele é
o melhor, se não for o melhor, ele está pelo menos entre os 3 melhores goleiros da competição. É impressionante a regularidade e a qualidade das partidas que ele vem apresentando. Então tá muito justo, jogou bem para ele hoje. Muito bem, então jogou bem para João Ricardo. Vamos para os defensores. Brits, Kusevich e Tite. Eu gostei muito dos dois mais abertos, o Brits e o Tite. O Brits teve um momento que ele fez um desentendimento ali, correu o risco de tomar seu cartão. Nessa, o Daronco aliviou muito para ele, era para ter tomado amarelo, né? O Brits devolve ali um leve chute ali, mas queira ou não, claro que o Bruno Henrique deu uma valorizada, mas merecia ter tomado amarelo o Brits, e se tivesse tomado não enfrentaria o Vitória, mas jogou muito, assim, teve uma bola no segundo tempo que o Flamengo partia no contra-ataque, ele deu um carrinho assim, sabe, no tempo certo. O jogo era muito pro Brits, assim, como era um time de mais qualidade, ele tinha que saber se impor muitas vezes, às vezes marcar o Bruno Henrique não é fácil, o Michael também caindo ali pelo lado dele era bem complicado. Eu gostei, eu vou colocar muito bem pro Brits. Eu vou ficar com muito bem pro Brits, vou ficar com bem com o Tite, porque o Tite no primeiro tempo eu não gostei tanto, mas o segundo tempo do Tite foi muito bom. Teve umas antecipações assim, uns passos que o Flamengo ia partir no contra-ataque, ele antecipava, já dando sequência à jogada de ataque. Então, para mim, o Tite, para mim, foi bem, o Brits foi muito bem, e o Kusevich, para mim, foi... Calma aí, homem, deixa o Iago também dar a opinião dele aí, não é só a minha avaliação, não. O Kusevich, eu acho que fez uma partida mais para razoável. Ele tomou um amarelo ali numa jogada, não acho que foi um jogador... Teve uma jogada que ele bloqueou e tal, foi uma partida razoável para boa, mas eu achei ele dos três o mais abaixo. Eu pensaria colocar um razoável, mas qualquer coisa, Iago pode repensar aí. Eu concordo, eu acho que dos três, o Brits ele foi quem se apresentou melhor na partida. Ele teve assim alguns momentos em que ele teve que se revezar entre defender Michael e defender Bruno Henrique, que são dois jogadores muito rápidos, muito habilidosos, e ele conseguiu lidar muito bem com isso. O Tite, eu achei que o primeiro tempo dele eu não gostei tanto, mas eu acho que ele cresce de produção na segunda etapa. Apesar de que, assim, tem ainda aquela história de, sobe demais, às vezes pode dar uma comprometida no balanço defensivo e tal. Acho que ele deu uma vacilada nesse sentido no segundo tempo. E acabou não gerando um lance ofensivo perigoso para o Flamengo, mas que deixou aquela área ali despovoada. E o Kusevich, assim, eu senti um Kusevich hoje sofrendo um pouco. Apesar de o Gabigol não ter feito uma boa partida, eu acho que a questão da dobra, né? O Gabigol jogando mais centralizado e o Plata às vezes caindo por aquele lado também para forçar um pouco o jogo mais no miolo de área, fez com que o Kusevich sofresse um pouco. E aí ele toma um cartão amarelo muito precoce e acaba meio que ficando mais resguardado. Então, assim, eu acho que o muito bem para o Tite está muito bem aplicado. Eu acho que o Kusevich também faz uma partida para razoável. E pela oscilação do Tite ter feito uma partida boa no primeiro tempo, mas razoável, boa no segundo tempo e razoável no primeiro, eu fico meio na dúvida de qual das duas notas dar. Eu acho que o que pode ser o diferencial na balança é a comparação dele com o Kusevich. E aí eu acho que hoje, na soma do que foi o jogo, ele se apresenta melhor. Então o Kusevich fica com amarelo. Eu deixaria com um razoável, mas como ele foi melhor que o Kusevich, eu vou deixar ele com jogou bem. E acho que o Brits fica com verde claro de muito bem hoje. Então concordou, né, com o Thiago Minhoca, muito bem para Brits, razoável Concordei. para Kusevich e o jogou bem aí para o Tite. Inclusive o Remo Carvalho disse que o Tite foi o melhor em campo, na opinião dele. Ele foi eleito o melhor da partida. Muito bem. Eu discordo, mas ganhou lá seu prêmio. Aqui aparentemente já não será ele, né? Bom, vamos completar com o Mancuso, né? O Mancuso, ele levou amarelo, né? Tava pendurado, né? Levou. Foi. Pelo menos na transmissão. Vitória. Pelo menos foi o que deu a transmissão. Não, mas tomou mesmo o cartão. O Mancuso, eu acho que ele conseguiu ajudar. Ele que deu a última tentativa do Fortaleza numa finalização para fora, né? De fora da área, eu acho que faltou trabalhar mais ali.
Ele fez uma partida ok, com momentos bons, assim, não achei que ele foi mal na partida, comparado aos outros, né, ali, principalmente do setor ofensivo, ele conseguiu fazer uma partida boa. Eu penso ali entre o razoável e o bem para ele, sabe? O razoável e o bem. Teve momentos que eu gostei, teve momentos que eu achei ele razoável. É quase que meio a meio, assim, essa partida do Mancuso. Eu ficarei com o razoável. Eu acho que assim, a partida dele foi muito instável para mim. Como eu acabei disse, houve momentos em que ele se apresentou bem, houve momentos em que ele pecou na tomada de decisão, como por exemplo nesse último lance que ele poderia ter trabalhado um pouco mais a bola e acaba se antecipando muito e faz o remate. Eu acho que fica com razoável hoje. Então, razoável para Mancuso. E pedindo para a galera reforçar o like, tá? Você que ainda não deixou seu like aí, galera que está chegando agora também já deixa aquele joinha aí para ajudar no engajamento do canal. Inclusive, você estava vendo uma estatística aqui, Thiago Minhoca. O Fortaleza é o time que tem a menor média de posse de bola, né? No Campeonato Brasileiro. Até 41%. O Leicester, quando foi campeão inglês, também foi nessa mesma linha. E quando foi campeão, várias pessoas falam, pô, velho, que feito, viu, velho? Não é fácil não você ganhar uma Premier League e é isso, entendeu? É porque, na verdade, eu acho que as pessoas ficam muito presas a resultado, né? Se o Fortaleza hoje estivesse na liderança, sabe, sei lá, com a mão aí no título para ser campeão, todo mundo ia estar elogiando o quanto o Fortaleza sabe fazer do pouco muito. A grande questão é porque tem muita gente que sabe disso. E tem gente que acha que precisa do resultado, precisa do time ser campeão para... Ah, tá vendo? É um time que joga... O Palmeiras, pelo amor de Deus, né? Os dois últimos jogos do Palmeiras foram o quê, né? A cobrança tem que ser para o Palmeiras ou para o Fortaleza nesse momento? Eu acho que o Fortaleza poderia produzir melhor? Poderia produzir melhor. Eu acho que até não nesse jogo especificamente. Eu acho que o Fortaleza ficou a desejar contra o Botafogo, no jogo contra o Internacional. Esses foram jogos onde o Fortaleza, de fato, não teve bem na partida, assim. Jogou mal mesmo. O jogo de hoje não foi inspirado, mas longe de ser um jogo péssimo. Que aí daqui a pouco a gente vai entrar agora, né? Nessa galera que realmente ficou mais abaixo. Bem, só para falar sobre ainda a posse de bola, né? O time que tem a maior posse é o Atlético Mineiro, que é só o 10º colocado. Então, não adianta muito só ter a bola, né? O Bahia é o terceiro, por exemplo, né? Saber o que faz. Por exemplo, o Flamengo hoje teve a bola e sabia o que fazer com a bola. Entendeu? Muito bem. Vamos para o meio de campo, né? Hoje a dupla de volantes com o Rossetto, né? Sendo companheiro do Hércules. Eu gostei muito do Hércules. O Hércules no primeiro tempo foi sobrando para mim o melhor jogador do Fortaleza. Assim, recuperando bola, fazendo jogada individual, como ele fez a jogada. Assim, ele correu o jogo inteiro. Eu acho que o grande erro do Vojvoda foi ter sacá-lo. Para mim, ele estava bem na partida. Tinha cometido até uma falha ali que quase custou. Foi uma chance que o Michael, foi no primeiro tempo isso, que o Michael já saía cara a cara e o Tite conseguiu salvar, né? Acho que esse é o detalhe, a gente até esqueceu, Iago. O Tite salvou um gol meio que claro ali do Flamengo quando o Michael saia cara a cara com o João Ricardo e ele conseguiu evitar. Mas esse jogo do Hércules de presença, algumas jogadas, e aí fazendo só um parêntese aqui, né, do Daronco, o Daronco hoje não tem a menor condição de apitar um jogo de Série A. Eu não sei se vocês perceberam isso acompanhando pela TV, mas no estádio dava para ver que o Daronco parava o jogo para respirar. Assim. Teve uma hora que o Rossi foi bater um tiro de meta rápido, ele não autorizou o Rossi bater. Assim, porque, não, peraí. E o Flamengo, teoricamente, com o jogador a menos, nem precisava de pressa. E o Rossi quis bater, porque o jogador do Flamengo partiu para o ataque. Mas era só para ele respirar, assim. Então, toda jogada que tinha um contato, ele dava falta. Parecia aqueles hábitos mesmo, assim, dos anos 90 mesmo, que é qualquer contato, falta, entendeu? Assim, ele nunca deixava o jogo correr. Então, teve vários lances, seja para o Flamengo, seja para o Fortaleza, que não precisavam marcar falta, que era disputa normal de espaço, era só um choque. E aí, vários jogadores, e claro, nesse ponto acabou até sendo melhor para o Flamengo, porque o Flamengo estava com o jogador a menos, valorizou muitas jogadas ali de contato normal de jogo. E o Hércules, por exemplo, reclamou muito de algumas jogadas como essa, até porque ele tem uma imposição física que ganhou muitos duelos e o Daronco foi dando essas faltas. Então, para mim, o Hércules foi muito bem, foi o jogador que eu gostei muito. O Rossetto, eu acho que ele fez uma partida
razoável para ruim. Teve momentos que eu não gostei muito do Rossetto, mas eu acho que, no geral, ele deu mais qualidade ao Fortaleza, porque ele errou um passe numa jogada até que era simples. No segundo tempo, eu achei ele bem... E aí não foi nem culpa dele, eu acho que era mais pelo contexto do jogo. Eu acho que o Vojvoda não percebeu que o Rossetto não era bem a peça para aqueles minutos finais quando o Fortaleza jogador a mais. Eu acho que daria para ter colocado, né, um jogador da característica exatamente do Pochettino, né, ou até do próprio Zé Wellison, ali no lugar do Rossetto antes, e aí já foi no final, né, a última troca quando o Zé Wellison entrou. Então, na minha avaliação, o Rossetto vai para um razoável e o Hércules fica com muito bem, na minha avaliação. Não sei o Iago. Eu concordo, eu acho que no primeiro tempo o Hércules foi o melhor jogador do Fortaleza, assim, capacidade de arrasto, é um cara que assim aparece muito em todos os lugares do meio-campo, povoa muito bem, ajuda muito na recomposição e ainda tem fôlego para chegar à frente. E hoje eu acho que o Rossetto sentiu um pouco o ritmo do jogo. Então acho que hoje eu não sei se era muito bem o jogo para ele, porque a gente sabe que o meio-campo do Flamengo é um meio-campo que, além de muita força com o Gerson e com o Pulgar, eles têm também muita dinâmica. E aí, assim, eu acho que talvez fosse mais necessário que o Fortaleza tivesse um jogador mais de marcação mesmo para preenchimento de espaço, para poder dar bote e tal. Não sei se era muito a partida por Rossetto. Eu acho que essa questão dele não ser um cara tão marcador acabou sendo um pouco aproveitada pelo Flamengo e ele também não conseguiu demonstrar a melhor qualidade dele, que é o controle de bola e a distribuição. Então, eu acho que hoje ele fez uma partida de jogou mal, na minha opinião. E aí, vamos pro jogou mal ou pro Rossetto? Pode ser. É porque eu Aí acho que você outros... decide, Fábio. É porque, para mim, outros ficaram até mais abaixo que ele, assim. Desse quarteto que sobra aí, a gente não avaliou ainda, para mim, o Rossetto Vamos ainda botar uma foi melhor enquete, que ele. então? Vamos pedir para a galera desempatar? Estamos com audiência legal agora. Dá para a gente... Enquanto a gente avalia os demais, Alan Roberto, faz uma enquete rápida aí. A gente chegar a uns 20 votos, aí a gente encerra. Vamos Razoável pro ou mal? razoável ou jogou mal pro menino Rossetto. E vamos pro Martínez, né? Que hoje não conseguiu ter a boa atuação que teve, por exemplo, contra o Fluminense, né? Eu achei que ele jogou mal. Esse aí jogou mal. Talvez não tenha sido o pior na minha avaliação, porque ele ainda ajudou a recuperar algumas bolas e tal, mas passou longe de ser um jogador com aquela qualidade de passe, de construção, de enxergar os companheiros assim em boa condição. Eu acho que a movimentação dele, ele não conseguiu estar bem encaixado em muitos momentos do jogo. Para mim, é um jogo mal para o Martins. Para mim também. Eu acho que assim, na minha opinião, é um dos dois piores jogadores do Fortaleza na noite de hoje. Acho que pode ser que ele tenha sentido também a questão da maratona, né? Jogou na sexta, jogou hoje, teve uma minutagem muito alta. Teve alguns momentos do jogo que eu percebi como se ele tivesse numa sintonia meio desajustada, assim, numa rotação abaixo do restante dos atletas em campo. E aí, por conta disso, ele não conseguia encontrar os passes, não conseguia encontrar o tempo certo para fechar os espaços na marcação. Ficou devendo para um jogador que a gente assim espera uma sequência, né, dele, assim, uma sequência de partidas boas, que engrene e tal. Hoje eu acho que ele ficou bem abaixo. Fica com um jogo mal, assim, num olhar mais criterioso, assim, talvez até desce para pesar mais no vermelho, mas eu acho que o laranja tá justo. Então aí, sem discussão, temos o jogo mal aí pro Martínez. Vamos pro ataque, começando pelo Marinho. Marinho também não gostei muito, não. Ele até fez algumas situações que ele costuma fazer, que eu acho que é bem importante, só que ele acabou pecando, né? Então, toda vez que ele recuperava a bola, ele tentava o lançamento, mas ele não acertou muito esses lançamentos. Teve um cruzamento que ele deu ali pro Lucero, foi um bom cruzamento, o Lucero que estava bem desligado na jogada, mas foi uma boa bola que o Marinho colocou pro Lucero cabecear, o Lucero desligado não conseguiu cabecear. Eu acho que ele teve pelo menos um pouco de disposição e criou algumas jogadas interessantes. Em alguns momentos ele
forçou demais a jogada, mas não foi o Marinho insistentemente fazendo jogadas que não deveria, na minha avaliação. Em alguns momentos ele estava realmente voltando a jogada, ou até trabalhando mais essa jogada. O Marinho, às vezes, ele vai muito na ideia de não, só ele pode resolver. E nesse jogo ele viu que em certos momentos não dava. Eu vou ficar também tal qual o Martins, vou colocar um jogo mal para ele. Eu acho que, assim, comparando com as cores das partidas de Rosseto e Martins, eu acho que o Marinho ele sobe um pouco do patamar. Eu acho que as tentativas dele podem não ter gerado frutos, assim, jogadas perigosas, mas eu acho que eles foram um jogador mais ligado em campo, mais presente, mais participativo, especialmente no primeiro tempo. No segundo, não. No segundo, eu acho que ele caiu muito de rendimento. Inclusive, acho que cabia, em determinada medida, ele ter sido substituído, porque teve uma hora, quando o Flamengo começou a cozinhar mais o jogo, que ele fazia mais falta do que tocava na bola. Então, eu vou deixar ele eu deixaria ele com razoável, mas quase descendo para o jogo mal hoje. E aí, jogou mal ou razoável? Não, porque eu jogou mal, né? Que eu falei jogou mal. Ele falou mal e razoável. Entre razoável e jogou mal, Então tá, vamos pro jogo mal. É um jogo mal, mas assim, um jogo mal para mim que é menos do que eu vi do Martins e do Rosseto, por exemplo. Isso tudo que o Iago mencionou, eu concordo. Para mim, o Marinho ele teve muita disposição de... Mas é aquela coisa, né? Não é só a disposição que a gente tem que avaliar, né? Os acertos também que fez. Eu acho que nesse ponto ele acabou pecando em algumas jogadas. E às vezes eu acho uma cobrança, até apareceu aqui, né? Um rapaz falando que o Marinho tá insuportável, o Matheus Freire falando. Eu discordo. Para mim, o Marinho é um dos principais jogadores do Fortaleza nessa campanha. Vários jogos o Marinho foi bem importante mesmo para o Fortaleza ter a campanha que tem hoje. Boa. Vamos para o ataque? Aí depois a gente encerra a enquete do Rosseto. Lucero e Moisés. Esses dois, para mim, foram bem mal, assim. Para mim, foram muito mal os dois. O Moisés teve boas chances, essa jogada, né, que eu até citei. Acho que o Moisés poderia ter feito melhor do que cavar a penalidade ali. Teve outra jogada, essa jogada que ele sai ali na velocidade. Tudo bem, era o Wesley, né? O Wesley é um jogador muito rápido. Acho até que ele pensou bem a jogada, mas quando foi dar o passe, deu o passe muito curto. Era a chance do Fortaleza abrir o placar ali no segundo tempo. Claro, ia levar muita pressão, mas eu acho que o jogo mudaria o panorama, né? Eu acho que até o Fortaleza teria uma postura de um time que ia ver um Flamengo talvez indo para o ataque e ter possibilidade de fazer um contra-ataque melhor para o segundo tempo, que não aconteceu. O Moisés ainda foi um pouco melhor que o Lucero. O Lucero foi muito mal de novo. Muito mal. Ele vinha de 2 bons jogos. Acho até que a titularidade dele nesse jogo se fez justiça, né? Ele vinha de duas boas atuações, mas hoje ele estava mal, ele não estava conseguindo ajudar na marcação, assim, não conseguia. Teve, eu acho que 2 momentos. Teve um, por exemplo, que ele consegue bloquear um passe longo na defesa do Flamengo, foi no primeiro tempo, e ele demorou para dar o passe de primeira, assim, sabe? Ele acabou se atrapalhando. Então ele estava muito errático hoje. O Lucero fez uma partida muito mal. Acho até que no jogo contra o Vitória, poderia agora o Vojvoda... E, aliás, esse é um ponto importante. O Vojvoda não segurou tanto o Lucero. Deu para ver claramente isso no jogo de hoje. Né? Assim, deu para ver que o Kaiser estava muito afim do jogo. E o Lucero, para mim, foi muito mal. O Moisés também vai muito mal, mas o Lucero, para mim, foi até o pior do jogo. Para mim, o Lucero foi o pior em campo, assim, com sobras. Foi longe do jogador que a gente viu nas últimas partidas. Foi um cara que, assim, meio que o Fortaleza não conseguiu contar com ele em campo, porque era outro que, muito no que eu comentei sobre o Martins, era um cara que parecia abaixo da sintonia dos demais jogadores em campo. Era um cara que estava abaixo da rotação, que não estava conseguindo tomar as decisões corretas e que não estava conseguindo dar prosseguimento nas jogadas de ataque, que poderiam ser, assim, a bola chegar nele e ele conseguir ou distribuir ou conseguir fazer um giro e finalizar, poderia ser um desafogo na tentativa de imposição de volume que o Flamengo fez, especialmente no primeiro tempo. O Moisés, eu acho que, assim, eu não carregaria tanto na tinta, porque eu acho que há uma diferença significativa no que foi da partida do Lucero
para a do Moisés. Eu acho que o Moisés, por exemplo, pelo menos ainda tentou ser participativo. Errou muito mais do que acertou. Tentou, mas ainda assim tentou aparecer, tentou fechar espaços, tentou criar chances. O Lucero hoje nem isso. Então, por isso, eu acho que eu deixaria o Moisés com um jogo mal e o Lucero com um muito mal. Não tá demorando para o Lucero pegar um banco, Thiago Minhoca? O Kaiser não deveria ter tido mais chances aí começando? Estava até citando isso no meu comentário antes. Se o Kaiser fosse uma sombra mais forte, sim. Eu entraria com o Kaiser no próximo jogo. Eu acho que o Lucero não era absurdo ser titular hoje, porque ele jogou muito bem. Aliás, até na nossa análise aqui na sexta-feira, pelo menos eu escolhi ele como o melhor da partida. Ele deu uma assistência para o Moisés e ele ainda teria dado uma segunda assistência se o Hércules tivesse feito o 3-1, né? Numa boa bola que ele deu para o Hércules no jogo passado. Mas eu acho que ele pode perder a titularidade. Assim, eu colocaria o Kaiser para o próximo jogo. Ainda vejo o Lucero melhor, mas hoje ele fez uma partida bem abaixo. E aí eu acho que é o contexto mesmo esse tipo de jogo. Toda vez que o Fortaleza, ultimamente, tem enfrentado um jogo onde ele tem pouco a posse da bola, o Lucero sofre muito, 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 muito. Mas ele jogou bem contra o Fluminense, nesse mesmo cenário. Contra o Palmeiras, ele teve esse mesmo cenário, ele foi letal, né? Fez 2 gols. Mas no momento ele não está vivendo a sua melhor fase. O Moisés ficou o quê, hein? Ficou desempate também, né? Entre mal e muito mal, né? E muito mal. Vai, Fábio, desempata aí. Não só de mal, eu também não acho que ele foi tão desastroso assim. Né? Tá. Bom, vamos lá. A turma do banco. Né? Vamos para os jogadores do banco, né? Tivemos aí as primeiras alterações, foi Breno Lopes, né? Pochettino e Caleb foram os primeiros? Isso, foi 3 uma vez, né? Trocou a dupla de ataque e o meia, né? Desses 3, eu gostei da entrada do Breno e gostei da entrada do Pochettino. Mais a do Breno do que a do Pochettino. O Breno conseguiu fazer boas jogadas pela esquerda, fez um cruzamento ali que faltou mais atenção do Marinho para fechar no segundo pau, para tentar uma cabeçada. Faltou ele dar a melhor chance de gol do Fortaleza, né? O chute mais perigoso ali na reta final, o chute de fora da área. Então eu vou colocar um bem para o Breno Lopes, vou colocar O Kaiser teve uma chance na prática, né? Foi melhor do que o Lucero, né? Mas também não sei se eu vou colocar. Porque, na verdade, o Fortaleza não conseguia fazer muitas jogadas para ter assim, o Kaiser como o matador, né? Até porque também ele ficou meio blocado ali no meio de 3 zagueiros no final também. Ficou difícil para ele. O Pochettino eu vou colocar razoável, o Kaiser também razoável, o Breno Lopes como bem. Não sei se Iago concorda. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que o Breno dos 3 da primeira leva de mudança foi quem entrou melhor, foi quem foi mais participativo, quem quase conseguiu fazer um gol no arremate de longa distância. O Kaiser, assim, entrou, não teve muita chance porque ficou muito encaixotado, mas ainda do pouco que apresentou, para mim foi melhor do que o Lucero. E o Pochettino, assim, entrou, deu um pouco de dinâmica. Eu acho que a partir do momento em que o Caleb entra, o Pochettino cresce muito de produção. Eu acho que o Caleb deu, para mim, dos 5 que entraram, foi o que entrou melhor na partida. Acho que o Caleb, ele, apesar de não estar com tanto ritmo de jogo, de ter sido muito menos acionado durante a temporada do que se imaginava por conta do ritmo de lesão, é um cara que tem uma qualidade muito interessante e que quando está à disposição consegue ajudar. Então acho que hoje ele também foi bem, acho que ele ajudou bastante o Pochettino a dar essa dinâmica que o Fortaleza precisava, especialmente nos 15 minutos finais, quando o Fortaleza tenta penetrar na defesa do Flamengo, que já está lá num bloco com 5, tentando meio que estacionar o ônibus. Acho que o Caleb foi importante para que o Fortaleza conseguisse ter esse volume final de jogo. E para o Zé Welles, eu deixaria ele sem nota, porque assim, ele entrou muito pouco. Eu acho que ele jogou muito pouco. Eu, particularmente, acho que, como você bem disse, Minhoca, na análise do jogo, eu concordo total. Eu acho que a entrada do Caleb deveria ter acontecido na vaga do Rossetto e poderia ter acontecido antes do que realmente aconteceu. Eu acho que o Rossetto poderia ter saído antes que o Hércules saiu e o Caleb poderia ter tido mais tempo de jogo. Eu acho que isso poderia fazer com que o Fortaleza conseguisse ser mais perigoso no campo de ataque nos minutos finais. Mas é isso, assim. Os 3 do ataque já estão ok. O Caleb eu definiria como jogou bem.
e o Zé Wellison deixaria sem nota. Eu mantenho também essa análise aí do Caleb e do Zé Wellison. O Zé foi até bem importante, faltava 1 minuto ali, teve uma escapada do Flamengo, que ele salvou uma jogada que foi determinante. O jogo na reta final ficou aquele jogo do castigo, né? Que é aquela coisa, você tá com um jogador a mais, aí você vai para cima, uma escapada do Flamengo ali, poderia ter tornado a derrota. Então, eu comecei a olhar assim, rapaz, eu acho que é até bom pro Fortaleza esse 0-0 nesse momento, porque se passar o Flamengo cai para quinto e tal. Então, acho que é importante, até porque na próxima rodada vai ter Flamengo e Inter. Então, o Fortaleza, que vai ter um jogo difícil, né, contra o Vitória na próxima rodada, é importante, pelo menos, ter um deles atrás, né? E para isso, acho que o Fortaleza vai ter que, pelo menos, pontuar contra o Vitória fora de casa, para ter chance aí de, no mínimo, ter a 4ª colocação. O Caleb entrou bem, assim, lembrou muito o Caleb da reta final do ano passado. Acho que é uma boa resposta para os jogos futuros, não ainda como titular, na minha avaliação, mas eu acho que ele pode ser utilizado mais vezes. Acho que o Vojvoda vai fazer, mas se ele não fizer, eu acho que ele deveria fazer, só para deixar claro. Eu acho que o Vojvoda precisa começar a girar também o elenco agora, nesse momento. Porque ele fez isso, né? Ele sempre fez essa... Como o jogo está mais passado, o jogo só vai ser no domingo, tudo bem. Mas eu faria uma nova composição de meio de campo. Eu daria agora de novo uma chance para o Pochettino, sabe? Uma outra composição. Eu poderia até mesmo colocar uma outra formação ali, já que não vai ter um Mancuso. Pode ser que volte a jogar numa linha de 4 de novo, Fortaleza, sem precisar jogar com essa linha de 3. Tinga pode ser acionado, apesar do Brits ter jogado muito bem. Enfim, dá para fazer algumas mudanças aí, como eu falei, né? O Kaiser pode ganhar, o Breno, que entrou bem, pode voltar a ser titular. Acho que o Vojvoda pode pensar em fazer umas 3, 4 trocas aí, até para aumentar a competitividade, né? Para ninguém também, que aí a tal palavra lá que o Hunter falou do acomodado, né? Para que os jogadores hoje que são titulares não se sentirem sem ser intocáveis. Então tá bem avaliado aí. E Vojvoda, eu diria razoável hoje. Acho que foi um jogo para razoável. Acho que a estratégia dele deu para ver que foi um pouco cautelosa. E como o Flamengo estava jogando muito bem, em certa parte deu certo. Eu acho que o Vojvoda não fez nenhuma loucura. Quando teve um jogador a mais, trocou o setor ofensivo. Né? Não gostei dessa troca do Hércules, que foi o que pesou contra na minha avaliação. Até chegaram a citar a questão dos cartões, né? Que o Lucero e o Hércules... mas o Lucero também está pendurado há muito tempo. Então não é porque... Nos outros jogos ele também jogou 85 minutos com essa mesma situação. Então não foi por isso, não. Eu colocaria um razoável para o Vojvoda. Eu acho que poderia ter sido melhor, poderia. Mas também não acho que foi ruim. Acho que as escolhas dele que ele fez foi interessante. Discordo de algumas trocas que ele fez, mas no geral tá meio termo ali. Eu concordo, eu vou pelo razoável, porque assim, como o Minhoca bem disse, eu não concordo com a leitura que ele fez da substituição do Hércules no segundo tempo, mas acho que nas demais substituições ele acabou lendo bem o jogo. Acho que o Rosseto poderia ter saído, não o Hércules. E aí acho que, particularmente, na formação inicial, acho que se é para você fazer um jogo um pouco mais cauteloso, eu teria colocado um volante de poder de marcação maior, um pouco de mais contenção de danos, para fazer com que o Flamengo não tivesse esse domínio de tentar empurrar para o campo de ataque o tempo inteiro. Então, acho que essa formação inicial, para a proposta de jogo que ele tentou aplicar, também não era ideal. Eu acho que eu teria ido com o Zé Wellison, até o próprio Zé Wellison mesmo, como titular na vaga do Rosseto. Então, acho que esses pequenos erros baixam um pouco a nota dele, porque pela condução do jogo, valeria até um jogo bem. Mas essas duas questões acabam que, para mim, foram um pouco determinantes ao longo da partida. Muito bem, então razoável para Juan Pablo Vojvoda. Vamos para as medalhinhas, né? Com muito bem, temos o Hércules e o Brits. Quem fica com a medalha de ouro, Thiago Minhoca? Eu gostei mais do Hércules. Eu colocaria o Brits por conta da longevidade em campo, porque acho que ele foi fundamental durante assim, o tempo inteiro que ele esteve em campo. Ele controlou muito bem aquele lado direito ali, e ele só veio ter um pouco mais de folga a partir do momento em que o Flamengo ficou com um jogador a menos.
De resto, ele jogou sob tensão o tempo inteiro e ele conseguiu dar uma resposta muito positiva. Vou concordar então com você. 1h30 da manhã, vamos concordar, né, galera? Não, mas Bom, vamos pro Brits. O Hércules já ganhou algumas não, vezes aqui, né? e, Então... ele teve um trabalho difícil. Marcar Bruno Henrique e Michael não era algo tão simples. Vamos botar o desempate pro Brits, porque ele entrou um pouco na mente dos jogadores do Flamengo, né? Então, acho que vamos dar esse ponto para ele a mais. Querendo ou não, o Fortaleza não levou gol, né? Então... Aí o Fortaleza só tomou 8 gols em 18, né, dentro de casa. Para ter noção, o segundo melhor, o Botafogo tomou 12. Ou seja, 4 gols a menos. E tem um jogo contra o Inter, um jogo difícil na última rodada, né? Mas grande chance aí do Fortaleza terminar com a melhor defesa, né? Como mandante, a melhor campanha já é e tudo. E invicto, né? Se conseguir também confirmar a não derrota para o Internacional. Bom, e o bronze irá para João Ricardo? Talvez ele seja um pouco polêmico no bronze. Ou Tite? Seria o Tite? Quer que eu vá, Minhoca? Pode ir, depois Para mim, o bronze seria o Caleb. Não é tão absurdo, não. Por conta do que ele significou, assim, o pouco tempo em que ele esteve em campo, para mim, marcou uma melhora muito interessante do setor ofensivo. E aí eu acho que esse tipo de movimentação serve até para que ele passe a ganhar até um pouco mais de chance ao longo das partidas dessa reta final da temporada. Ele conseguiu fazer conexões muito interessantes com o Pochettino, com o Marinho, conseguiu fazer com que o Breno conseguisse jogar um pouco mais, se movimentando muito bem. E é um cara que, assim, há uma expectativa muito grande sobre ele que acabou não se justificando por conta da enorme sequência de lesões que ele teve. Então, acho que fica o sabor do que poderia ter sido e não foi a temporada do Caleb, mas acho que a partida de hoje mostra que ele pode ser um jogador muito útil para o Fortaleza estando saudável. Eu vou concordar com você. Eu gostei um pouco mais do Tite, mas o Caleb conseguiu ser bem relevante, né, ali nos minutos finais, algumas jogadas bem interessantes que ele fez, e acho que para o jogo do Vitória é um jogador bem factível a ser acionado. Eu colocaria o Caleb como uma opção no contexto que o Fortaleza possa ter. Eu acionaria ele para o jogo contra o Vitória. Claro, vai depender muito do contexto que o Fortaleza tem, né, nesse jogo do próximo domingo. Bem, Caleb que não se machucou, né, já é um ponto importante aí para ele também. Não, hoje ele tá igual o Daron, que ele tá forte. O Daron que tava apitando Copa da Floresta, né? Pô, só para um parênteses aqui, o cara apita domingo Copa da Floresta, lá no interior do Amazonas. E depois apita Fortaleza. Fala, ele tá cansado, não sabe por que é, né? Não consegue correr. O Daron que é o tipo do ato que quando parar é capaz de ir pra fazenda. Duvidado. Sim. Seria já teve um ato, né? Que até hoje apita, eu acho ainda. Eu esqueci quem é o... Teve, não sei. Nordestino, ele é nordestino. Rapaz, é tanta subcelebridade na Fazenda que eu particularmente, assim, eu não consigo registrar esse apito, toda vez que apita, o pessoal fala assim, esse cara aí é o que participou da Fazenda. É a única coisa que eu sei. Agora o nome eu não tô lembrado. Mas quando falar o nome... Vou dar um Googlezinho para ver quem foi. Dá um Googlezinho aí. É o Pombo, que é o sei o que Pombo. Se liga? Ele já participou da Fazenda. Diego Pombo Lopes. É, o baiano. Aí toda vez que ele vai apitar um jogo, o pessoal fala isso lá na rádio. É o participou da Fazenda e tal. Aí o Danilo e o Remo aí falando. Um abraço para Danilo aí. Danilo que foi o primeiro a falar que o Palmeiras ia dar o X no Botafogo. Mas falando aqui só um pouquinho, né, sobre isso. De volta hoje, né? Sobre Fábio Hermano desconfiou muito de Botafogo. E eu cheguei a falar que vamos esperar o jogo de terça para a gente ter a real noção. E ainda o Botafogo ainda pode ter a proeza de perder esse campeonato, né? Porque é o Botafogo, né? O Botafogo é o tipo do time que ganha, faltando 2 rodadas, um confronto direto e pode deixar escapar esse título. É a cara do Botafogo.
Assim, a gente, na análise, pelo menos, não levei muito em consideração a má fase do Palmeiras, né? Assim, o Palmeiras perder. Mal pra caramba. Palmeiras dessa sequência recente, eu acho que o Palmeiras só jogou bem contra o Grêmio, né? Que ele venceu por 1-0. Ele até pressionou bastante, mas os outros jogos, ele ganhou. Olha, ele teve empate com o Bragantino, perdeu do Corinthians sem jogar nada, ganhou do Bahia, sabe Deus como, ganhou do Atlético Goianiense sofrendo pressão no final do jogo. E aí o Botafogo, eu até prefiro, tá? Eu prefiro que o Botafogo seja campeão do que o Palmeiras. Abel Ferreira é um mala. Não que o técnico do Botafogo. Não que o Alegria técnico do pelo Botafogo co-irmão, né? seja diferente, né? Não que o técnico do Botafogo seja diferente, né? O Arthur Jorge. Ele tem cara de ser uma mala 2.0. Mas dá uma variada, né? Os Palmeiras aí, campeão de novo, pelo menos. Quer que eu mostre rapidinho a tabela, só para falar um pouquinho do que o Fortaleza ainda tem até o final do campeonato? Vamos lá. Vamos lá, compartilhar. Tem algumas disputas, né, Thiago? O título tá longe, mas um top 3 é uma marca relevante, um vice-campeonato, possivelmente, é uma marca relevante, né? O G4. Tá aparecendo aí já, que eu tô olhando. Está aparecendo. Pronto, ó. Por que a chance de título acabou? Porque se o Fortaleza vencer as 3 partidas, faz 74, tem um saldo de 15, o Botafogo empatar um jogo, ele tem 13 gols de diferença, ou seja, o Fortaleza teria que tirar aí 13 gols de diferença, vencendo 3 jogos, o Botafogo perdendo um jogo de muito e empatando, aliás, perdendo 2 jogos, né? Então, assim, é muito difícil que isso vá acontecer. Então, a chance de título acabou. Aí, para vaga direta na Libertadores, já pode acontecer sábado. Se o Botafogo for campeão, aí até o sexto colocado aqui, o São Paulo, ele é. Eu tava conversando lá no estádio, quando eu tava saindo, assim, eu tô numa dúvida como torcedor de São Paulo, se eu quero que o Botafogo seja campeão. E aí vocês tentem me ajudar. Se o Botafogo for campeão, o São Paulo tá na fase de grupos. Mas ajuda o Corinthians também a ter chance. Entendeu? Aí eu tô Mas na ajuda o dúvida. Bahia também, né? Não, o Bahia, por mim, eu quero. Vai ter esse confronto, eu sou muito Bahia. Apesar do Bahia estar jogando mal, o Corinthians está jogando bem, muito bem. Mas se o Botafogo ganhar, aumenta muito a chance do Corinthians ir para a Libertadores. Essa é que eu não queria. A minha raiva é tão grande do Corinthians que nesse momento eu estou querendo mais que o Corinthians não vá do que provavelmente o São Paulo tem que disputar uma pré, mesmo correndo o risco de sofrer piadas no próximo ano. Torça pelo seu bem, meu amigo. Se abraça com o Botafogo. Cara. Tem isso não. O Corinthians, ele pode, mas assim, você ainda pode ter um Atlético Mineiro que pode vir mordido para as últimas rodadas, pode tentar arrumar alguma coisa. Vá junto com o Botafogo. Tá na Série A, o Atlético Mineiro. Não, já era. Ele só tem 2 jogos, cara. Ó. Se ele ganhar o jogo dele, ele nem passa o Corinthians. Aí fica faltando um jogo só para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já era aqui. O Corinthians tem 35 ou 36. 35. Vai jogar. Eu tava vendo os dois 36, então não esquece. Já era para o Atlético Mineiro. Aqui é Cruzeiro, Bahia e Corinthians brigando por uma vaga na Libertadores. Se o Botafogo for campeão, aí é 2 vagas aqui para a Libertadores e o 9º colocado aqui ficando de fora. Então, acho muito difícil aqui que vai acontecer. Se der Atlético Mineiro, lembrando, aí é G7 e esse 8º colocado aqui vai para a Libertadores, né? Ou para a terceira fase da Copa do Brasil, mas sem Libertadores, vai para a Sul-Americana. E ainda tem o seguinte, tu disse que não queria o Corinthians, mas a gente tem que pensar no seguinte, né? O Corinthians, dos 3 clubes, é o único que está na crescente, né? Então pode ser que o Corinthians passe Bahia e Cruzeiro. E aí ele se garanta por ele mesmo, e aí, assim, Cruzeiro e Bahia vão para a disputa pela última vaga. Eu acho que, assim, é mais interessante que o Botafogo seja campeão de toda forma para o time do Nordeste. Isso. Olha, para o Bahia não tenho dúvida. Mas, enfim, eu espero que o Bahia consiga ganhar do Atlético Goianiense e do Cuiabá. 2 rebaixados, Bahia. Pelo amor de Deus, Bahia. Pelo amor de Deus. Rogério Ceni, volte a vencer aí. Enfim, para ver se o Bahia consegue empatar com o Corinthians lá. Aí o Fortaleza, para a fase de, como eu falei, né, para confirmar a fase de grupos, o Botafogo pode ser campeão sábado e já no sábado o Fortaleza confirma. A outra possibilidade é que São Paulo joga no domingo, é isso? Por qualquer coisa vocês me confirmam aí. O Fortaleza joga domingo contra o Internacional. A diferença é de 6 pontos no momento. E caso o Fortaleza tenha um resultado melhor do que o São Paulo, ou seja, no caso,
né, uma vitória com o empate do São Paulo ou um empate com a derrota do São Paulo, aí o Fortaleza garante matematicamente, mesmo que der Atlético Mineiro, né, se der Atlético Mineiro no sábado na Copa Libertadores. Mas a gente sabe que o Fortaleza vai estar na fase de grupos, né? Eu acho que o São Paulo não chega mais não nessa situação do Fortaleza. Só para confirmar, jogo de São Paulo contra o Grêmio, 4 horas da tarde no domingo. Fora vai dar Grêmio. O Grêmio é capaz de perder para o Cruzeiro amanhã, aí vai dar no São Paulo. E pronto, e aí o a mais aqui, né, para ficar simbolicamente mais representativo do Fortaleza, terminar na frente do Flamengo, eu já acho que vai ser gigante. Vai ter o confronto direto contra o Inter. O Inter, nesse momento agora, como vai ter na próxima rodada, o Inter pega o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Depois ele recebe o Botafogo. A tabela do Inter é maravilhosa. É Flamengo, Botafogo e Fortaleza, só para ter noção. Mas é um time que está avassalador, né? Assim, impressionante como o Inter não para de ganhar. Eu acho que o Fortaleza precisa chegar no último jogo, na Arena Castelão contra o Inter, na frente, sabendo que o empate lhe dá essa vantagem, podendo até, quem sabe, se o Palmeiras derreter de vez, né? O Palmeiras pega o Cruzeiro e termina, não estou lembrado com quem, mas dá para o Fortaleza. Fluminense, né? Aí não sabemos se o Fluminense empatou hoje com o Criciúma, está uma situação mais delicada, mas em todo caso aqui o jogo do Fortaleza, eu acho que tem possibilidade de terminar na terceira colocação, vai depender muito aqui do Inter. Flamengo, nesse jogo o Flamengo e Inter eu abraçaria o Flamengo, ou no caso o empate, né? O empate também aqui pro Fortaleza acaba sendo interessante, mas se é para ter um vencedor, é melhor que seja o Flamengo. Mesmo correndo o risco de perder a posição, né? O Inter, né, que, assim, se ele fizer a parte dele nessa rodada, ele vai a 68. Ele pega o Botafogo. Se vencer o Botafogo, ele vai a 71. Então ele chega vivo na última rodada, né? Mas o São Paulo é o que vai definir ali. O Botafogo, se precisar de um ponto, o São Paulo vai abrir. Já estou esperando. Por causa do Palmeiras? Também, né? Se for o Inter, pode ser que o São Paulo receba uma mala de incentivo aí. Mas se for o Palmeiras, ele vai abrir. E se o Botafogo for campeão sábado, é que ele vai abrir mesmo. Vai dar férias já para todo mundo. Enfim. É isso. E o Fluminense, hein? Não ganhou do Criciúma. Mas depois a gente fala sobre isso aqui, né? Também não vamos entrar de baixo. Mas tranquilizou com Vitória, né? São que... Vitória foi bom, né? Só não foi melhor porque o Juventude conseguiu fazer o terceiro gol, né? Sofreu um empate, mas fez o terceiro. Juventude... Eu acho que o Juventude já escapou também. Vai depender muito aqui. É porque vão jogar ainda, né? O Fluminense. O Criciúma, eu vou até... É complicado, é porque a gente quer os nordestinos, mas ao mesmo tempo a gente quer que o Corinthians se lasque. É complicado. A gente quer tudo, né? Enfim. É difícil ter tudo. Muito bem. Então é isso, né? Depois teremos vamos fazendo aí minis raio-x, né? Durante os jogos dos nordestinos. Estou com uma dúvida. No jogo Vitória e Fortaleza eu não estou escalado. É isso mesmo? Não estava na escala. Eu até imaginei, não. O Thiago Minhoca pediu uma folga aí, trabalhou muito esses dias. Eu acho que eu é que estou escalado. Deixa eu dar uma olhadinha. É só tu e o Fábio. Achei até estranho. Um clássico do Nordeste só com uma... Rapaz, eu acho que eu devo estar escalado para comentar o Vitória. Eu acho que esqueceram de colocar o teu nome mesmo. Enfim, qualquer coisa... Tava Arthur, inclusive. Tava Arthur e Iago. Claro, você aparece. Se você aparecer... Arthur não estará disponível. Eu acho que o Minhoca vai... Vou falar que o Minhoca vai entrar. Ficaria meio estranho. Mas o Minhoca será escalado, né? Essa hora da madrugada, meu amigo, não faço isso, não. Vamos embora. 1h30 já. Vamos embora. Sem bet nacional, né? Não tem nem jogo. Tem campeões. Tem Champions amanhã, né? Deixa para outro dia. Deixa para amanhã. A galera vai fazer um novo raio-x. Não é quanto raio-x, hein, sobre o esporte. Vai ter... É porque faltou analisar os elencos. Que a gente tá. E aí vai ser na quinta-feira. Né? Ceará e Sport a gente vai analisar. Sexta-feira tem jogo? Não, né? Não, ninguém joga. Sábado e domingo estaremos aqui. Sábado e domingo. Sábado é Bahia, né? E domingo o clássico aí, Vitória e Fortaleza. Isso. E fechando... fechando como eu tô confuso. Fechando a rodada, né? Cruzeiro e Grêmio. Fechando a 35ª, né? Nesta quarta. Amanhã. Muito bem. Danilo Everton lembrou aqui. Cruzeiro, que pro Nordeste, né? Melhor que o Cruzeiro se dê mal, né? Um empatezinho é bom, né? Porque nem o Cruzeiro desgarra, é bom pro Bahia, e o Grêmio também fica ali ameaçado e não ultrapassa o Vitória.
Eu tô olhando muito pro Corinthians. É complicado para mim. Eu tô tipo, vai, ganha esse jogo aí, não deixa o Fechado com o Grêmio amanhã, então, Thiago Minhoca. Ah, meu Deus. Não, fechado com o Cruzeiro, né? Eu tô com o Cruzeiro, tô mais com o Cruzeiro. Mas enfim. Muito bem. Estou pelo empate, tá? Porque aí ajuda os nordestinos. Bom, é isso. Vamos nessa. Valeu, Danilo Everton, Matheus Freire, o Remo Carvalho por aqui, o Givan Souza, Pedro, Jefferson Maia, Igor, todo mundo aqui que mandou mensagem, o Hunter, Matheus Freire, José Eudes, falou que o chat hoje estava de qualidade. Hoje o chat estava mais calminho, né? A última live a galera aqui estava... Ela tava com raiva que não deram um pênalti, né, pro Fortaleza, e a galera meio que desconta na gente como se a gente tivesse culpa, né? Assim, não entendo muito bem essa lógica, mas tudo bem. Hoje a galera tá mais tranquila, né? Foi um empatezinho ali, a galera já meio entendeu, né, que realmente a disputa do Fortaleza é vice-campeonato, hein? Eu acho que ser vice-campeão eu acho o terceiro colocado muito foda, até porque o Inter tá muito forte, mas enfim, vamos ver o que é que vai dar. O Fortaleza tem que tentar fazer o dele a partir... Isso, o título ficou quase impossível, mas vamos buscar esse vice-campeonato, um terceiro lugar, um top 4, já... 70 pontos aí, que é possível. O que tiver a mais aí pro Fortaleza vai engrandecer ainda mais esta campanha nesta Série A. Então é isso, valeu Thiago Minhoca, valeu Iago Mendes, valeu Alan Roberto nos trabalhos técnicos, para todo mundo que acompanhou, dá aquele joinha, você que está vendo na versão gravada, deixa seu comentário aí sobre este empate, né, do Fortaleza com o Flamengo em 0-0 no estádio do Castelão, que teve a maior renda da história, né, Thiago Minhoca? Rapidinho, bem lembrado. Sobre isso. Só um último detalhezinho aí. Mais de 3 milhões de rendas, só abaixo, né, do Nordeste, de Altos e Flamengo, de 2022, pela Copa do Brasil. A maior renda da história do Castelão. E poderia até ser mais, né? Porque o Fortaleza botou a menor carga da história para o Flamengo jogando aqui, 10 mil, mas ainda teve reclamação da torcida do Fortaleza, que era para dar menos e tudo mais. Mais um dinheirinho a mais, né? O Fortaleza realmente uma bilheteria bem baixa esse ano. Uma boa presença de público, mas uma bilheteria baixa, porque os preços realmente não eram tão grandes, e fora a quantidade de sócios que o Fortaleza tem hoje. Muito bem, é isso. Valeu, Game Arena, Bet Nacional. Você que quer nos apoiar, vai lá no Clube 45, tá? apoia.se/podcast45. Você também pode nos apoiar por lá. Valeu, até a próxima.